Fala pessoal, fazendo aqui rapidamente, né, só uma explanação do que nós temos ali na pasta, né, que tudo que eu trabalhei eu sempre centralizei aqui no Y. Então aqui vai ter rascunhos, né, trabalhos, né, que foram feitos, que isso aqui eu não vou detalhar porque são coisas históricas, né, mas tudo vai estar aqui na minha pasta, né, Marcelo Andrade, que ela vai ficar aí. Algumas coisas, né, que ficaram aqui, né, algumas análises, né, de licitações, análises de patrimônio, né, que eu fazia, que vocês não vão usar, né, praticamente, mas é mais um histórico, né, do que foi feito. Se um dia precisar, aquela da Pronsul, né, que foi emblemática, a análise da Pronsul, análise aqui alguns rascunhos, né, de rede, isso tudo aqui são rascunhos. Cast, né, foi o caso também emblemático da Cast, né, que eu fiz. Classificação, deve ser alguma classificação contábil, né. A comissão, né, foi o trabalho até que eu fiz com o Sandro, comissão de reavaliação, todo o material aqui. De COC não tem nada, né, só um parecer referencial que eu mais usava, acabei que eu não trouxe muita coisa para cá. Documentos de notas fiscais, né, usuários e tal, mas isso aqui são rascunhos antigos. Fluxos de trabalho foi mapeamentos, né, que foram feitos no Visage, de mapeamento de trabalho que eu fazia, né, também estão aqui. Deixa eu ver mais aqui. Notas técnicas antigas, né, assim, desde a época que não tinha SEI, né, de papel, tem coisas também antigas que Fabiano e tal, acho que eu fiz, né. A gente fazia muita nota técnica antigamente, também está nesse arquivo aqui. Essa parte aqui eu nem sei o que é PR, prestação de contas, né, coisas antigas também. Aí questão do token, também são arquivos de tokens antigos, repactuações, né, que foram feitas. E alguns trabalhos que eu produzi em casa, né, que eu achei relevante. E o Quant são apresentações, só que foi de 2021, né, já está defasado. Aqui trabalhos, algum material que eu fui produzindo em casa, depois eu joguei para cá, que eu julguei assim ser muito importante. Então assim, tem muita coisa de rascunho, né? Coisas aqui para fuçar quando tiver um tempo. Mas assim, isso é o que está na minha pasta. Agora, os materiais de trabalho, né, que são rotineiros, eles já estão na pasta separados, né? Que é o que eu quero mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Então assim, na pasta contabilidade é a rotina mensal dos trabalhos da contabilidade. Então tem aqui a análise contábil, que são as planilhas, né, de aquelas planilhas de análise, sendo que, como eu falei, a gente só vai usar mais a consolidada. Essas aqui eram análises antigas, né, que eu fazia, que vou até já colocar isso em outro lugar para não confundir vocês. Eu vou botar aqui como antigas. Um problema de novo aqui no teclado. Deixa eu ver, depois eu coloco pra cá, que tá acontecendo isso quando eu acesso remotamente, às vezes dá um bug, ele não digita, né? Ele acaba criando teclas de atalho. Daqui a pouco eu coloco. Então assim, análise consolidada é o que vocês vão usar, né? Que está aqui desde 2019. Então está aqui, né, as planilhas de análise contábil. A parte de análise da receita, que é algo também que eu faço, né? Tem que fazer inclusive em 2026, né? Vou ver até se eu já tenho coisas, eu vou conferir se eu tenho coisas para cá que eu faço em casa e jogar para cá. Mas acredito que de repente eu possa não ter feito ainda. Essas análises são análises mais subsidiárias, né? Que eu fazia. É mais assim no final do exercício, né, para a gente botar numa nota explicativa, fazer análise. Essa aqui de 2025 está fechadinho. Então isso daqui são informações, né, que eu pego linkado de outras planilhas, né, que vocês vão ver aqui.
Se vocês quiserem, né, manter, né, essas análises, né, tem os gráficos, né, importantes, é importante a análise CIAF, SGI, né, todas as análises assim que eu fazia, que controle de arrecadação, totais de GRU, né, então aqui são planilhas que eu fazia para analisar, né, principalmente quando a gente estava junto lá com o SEARC, né, mas ainda assim a gente ainda pode fazer essas análises de forma assim a subsidiar alguma informação, né, uma informação assim para a diretoria, né, e vale a pena manter esse tipo de análise. Aqui código de GRU e parametrização também é uma planilha importante, que é a planilha que o SEARC usa, né, que eu montei na época, né, e continuo usando. Muitas das vezes ela pode perguntar qual código de GRU que a gente vai usar, isso já teve alguns casos recentes, né? Então aqui tem um apanhado de todos os códigos, né, que estão em uso, né, que foram parametrizados, né, no CIAF. Eventualmente pode ter outros, né, que devem ser preenchidos, né, na planilha. Então aqui a gente tem, isso tem que ter um contato direto lá com o SEARC também, porque eles parametrizam essa parte aqui da carteira, né, que vai para o Banco do Brasil, né, convênio bancário, isso é feito por eles. E a GRU, cada código ela carrega consigo a conta contábil e uma natureza de receita. Então, por exemplo, eu quero saber o GRU que eu vou usar para fazer uma devolução, né, por método. Então, se você filtrar aqui, você sabe, né, que as contas de indenização, por exemplo, você pegar uma conta de indenização aqui, essa aqui é de multa, né? Vamos pegar aqui uma conta que seja aqui de indenização. Então você tem indenização, dano ao patrimônio, indenizações. Então está aqui, né, a parametrização dela, que é a conta contábil e a natureza de receita, né, e o que faz essa conta. Então a ideia assim, é alimentando ela conforme for parametrizando outras GRUs, né, podem ser usadas. A gente tem uma que usa multa contratual, né, pode ter qual o GRU que o gestor pode usar para multar uma empresa. Então tem uma para multa contratual. A conta dela é multa administrativa, e a conta orçamentária tem aqui multas previstas em contratos. Então está tudo parametrizado aqui. O que não tem carteira convênio bancário teria que vir com o SEARC, se já foi criado, porque o convênio bancário ele vai afetar, né, caso você precise parametrizar dentro do SGI. Mas se for um recolhimento avulso, né, não necessita ali do convênio bancário. Então aqui nós temos, né, todas as GRUs e suas informações, né, inerentes a ela. Aqui tem outros rascunhos, né, também, né, que já não são assim tão usuais, né, mas são trabalhos, né, que foram feitos com o tempo. Eu fui fazendo, assim, reunindo os códigos, né, de GRU, tudo relacionado à receita, né. Aqui a pasta Tesouro é onde eu coloco os relatórios, né, que são extraídos lá do Tesouro. Então eu separo eles em 4 relatórios, 4 espécies de relatório. A receita por GRU, tem que fazer, isso aqui está bem atualizado, tem que fazer agora abril, né? Vocês vão calcular o PASEP agora, e nesse momento eu faço as suas exportações. Receita de GRU, né? Aí o interessante que você vai trazer o relatório para cá e vai formatar, né, nesses moldes, né, saldo, movimento, né, o saldo é o acumulado até um mês, o movimento é o valor no mês. Aqui você tem o total arrecadado por código de GRU. Então essas planilhas vão subsidiar as análises da receita. Receita do PASEP, que é aquele relatório que já calcula o PASEP, já sai pronto, a receita total. Já aqui já é receita que inclui inclusive rendimento de aplicação financeira, né? Tudo separado por natureza. Total por fonte, que é usado também para o PASEP, para fazer isso está no vídeo, né? Que eu faço a comparação, né, do lado do meu relatório com essa aqui que é extraído de forma manual.
Então assim, eu recomendo, né, vocês continuarem essa metodologia, extrair relatórios, né, fazer os relatórios de análise, né, que isso vai ajudar, né, vai ajudar em outras análises. Né. A parte aqui de conta vinculada, que é a Tâmara, ela pega os extratos, né, e salva nessas pastas, né, para a gente manter aqui o histórico dos extratos. Crédito de TCE, né, que é os créditos de TCE que foram apurados, que é importante manter. Né, a gente só tem dois acordos, né, Ibametro e o da Oi, né, que foram apurados, né, eventualmente tendo outros, tem que o ideal é ir jogando aqui, né, para a gente ter esse registro. A planilha de créditos a receber, né, que é o que eu já expliquei no vídeo, né. Aqui é apurado o coeficiente de perda também e o crédito a receber. O coeficiente de perda, né, como é que a gente calcula ele? É um trabalho meio braçal, né? A gente calcula pelos últimos 3 exercícios separados por conta. Então, assim, o antepenúltimo exercício, que era 2023, agora quando virar o ano, dessa aqui foi 3, 4, 5, quando virar o ano, né, vai ser 4, 5, 6. Então, o antepenúltimo exercício vai ser 2024, aí tem que trazer as informações de 2024 para cá. Aí o penúltimo e o último, né? Aí o macete é pegar o de 2024, né? Joga para o 2023 e depois o 25 joga para o 24 e aí sim o 26 vai fazer novo, né? Vai trazer, só que a fórmula está puxando aqui, vocês podem ver que ela está puxando o valor de 2025. Então, o macete que você pode fazer depois que a planilha estiver totalmente preenchida, né? Essa planilha de 26, seria substituir o 25 pelo 26. É uma das formas de fazer. Uma das formas de fazer. Só que aí, assim, é um critério que vocês vão passar a utilizar, né? Podem criar até outra metodologia, né, de crédito a receber, se quiserem, lógico, né, aprimorar. Mas essa planilha ela vem trazendo todas as contas que a gente atualmente calcula, né? Calcula os coeficientes de perda. Aí esses coeficientes aqui apurados, eles vão ser utilizados lá nas planilhas de crédito a receber para apurar a perda mensal. Repare que tem alguns que estão em 100% de perda, né? Normalmente longo prazo, porque tem um baixo nível de recebimento. Isso também tem que ser verificado, né? Aquele trabalho antigo, né, que a gente tem falado muito, né, que até hoje não se retirou os créditos prescritos do SGI, e também o SGI não tem assim uma forma mais detalhada da gente avaliar os créditos. Essa metodologia ela acaba sendo um pouco falha para créditos de longo prazo, porque o crédito de longo prazo ele vai virar curto prazo em determinado momento, então não há como saber, né, pelo SGI se esses créditos de longo prazo eles foram recolhidos, né, quando virar no curto prazo. Então acaba que a metodologia ela vai lá no longo prazo. Dificilmente você vai pagar um crédito de longo prazo à vista, né? Então por isso você tem esse índice aí de 100% de perda. Isso até analisando outros órgãos a gente vê que é parecido, né? Fica nessa faixa mesmo porque isso é geral, né? Agora se for usar uma outra metodologia mais exata, né? Vamos botar aí com uma precisão maior, por exemplo, uma metodologia que siga o rating, né, de recebimento, e aí você analisaria os créditos recebidos, né, em cada faixa. Né? Então, esse não parcelado longo prazo, ele poderia ter um histórico de recebimento. Quando ele chegar próximo do vencimento, será que ele vai ser recebido? Então, essa análise geraria uma nova metodologia de cálculo de perda, né, que seria mais exata do que essa. Mas nós não temos, né, mecanismos hoje, né, para fazer isso. Então acaba que longo prazo acaba sofrendo um pouquinho. Mas você vê que o curto prazo também é muito alto o índice de perda, né, por conta desses créditos, digamos, créditos podres, né, que estão na SGI ainda. Então deve ser feita uma limpa neles para que a gente possa refletir uma realidade melhor. Você vê que o uso de espaço público, que é um crédito relativamente novo, ele tem uma perda coerente, né? Vamos botar aí meio a meio, né? Tem um recebimento aí na faixa dos 50%.
Então você vê que ele não tem créditos perdidos misturados, né? E diferente dos outros. Então, assim, um serviço que eu ressalto que deve ser feito, né, que a gente já vem apontando há anos, né, é essa análise, né, e essa limpeza que tem que ser feita no SGI, para que a gente possa ter um índice de perda mais adequado, né, mais coerente. Não está tendo prejuízo contábil, né, porque o crédito é lançado, mas tem a perda que vai reduzir esse crédito, né. Se não fosse a perda, a gente teria um valor assim distorcido no patrimônio, né? Não teria esse ajuste. Então a perda é muito importante para ter o ajuste dentro do patrimônio. Aqui eu mantenho o histórico dos outros anos, né? Você vê que varia pouco, né, as perdas, só que ela vai tendendo a 100%, né? Justamente porque cada ano que passa fica mais crédito podre dentro do sistema, então matematicamente ele vai tender a 100%, né? Daqui a pouco ano que vem esse daqui provavelmente vai estar em 100%, assim como esse daqui, né? Então esse daqui também teve uma perda pequena ano passado e esse ano já aumentou, né? Então é isso, né? Isso aqui a planilha de perdas. Então, continuando aqui, dívida ativa, a gente tem a mesma coisa, né? Bem similar, né? Tem também a planilha de perda, da mesma forma, só que a dívida ativa é um pouquinho mais fácil, porque é só tributário e não tributário, é curto e longo prazo. Então, assim, você tem menos contas, né, para poder analisar, né? Fica uma forma mais tranquila, né, de calcular. Mas da mesma forma tem uma perda muito grande, até pior que o crédito a receber, porque aqui a gente tem um histórico gigantesco, né, de créditos não recebidos, né? Então isso afeta, também vai tendendo a 100% com o passar dos anos, e é necessário fazer também esse trabalho, né, na dívida ativa. Folha de pagamento, né, eu também gravei um vídeo falando, onde aqui ficam as bases do DDP. Sempre pegar, copiar e colar no mês anterior e usar a planilha lá do Trombini para poder buscar esses valores. Eu mandei isso para vocês no grupo, no Colaboragov, né? Então aqui você consegue buscar esses valores aqui e copiar para a planilha, para que você tenha esses valores planilhados e depois seja mais fácil para importar eles. Que modelos de prestação de contas são rascunhos, né? Porque as prestações de contas anual elas vão ficar dentro da nota explicativa. Essa é para mim uma das pastas mais importantes, né? Que é a nota explicativa. Então aqui também tem todas, né? Até agora, 2026, né? Que foi a última que nós fizemos. Tá tudo aqui, né? A nota explicativa final. Vocês vão pegar para fazer a próxima. Os rascunhos, né? Tudo que eu uso para fazer tá aqui, as análises, né? Então aqui com o tempo vocês vão olhando e vendo, né, como funciona. Os demonstrativos contábeis eu costumo fazer sempre na nota do quarto trimestre. 2025 não está completo aqui, deixa eu pegar